Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite realizado pelo Ministério do Turismo, senador Hélio José. Saúdo a todos da mesa. Atendo-me aqui somente à questão turística e não tecendo considerações em relação à viabilidade, de fato, da concessão desse benefício para o segmento de turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura. Eu gostaria de fazer algumas considerações relacionadas ao trabalho hoje desenvolvido pelo Ministério do Turismo. Desde 2003, quando o Ministério foi instituído, a gente vem trabalhando para o ordenamento dos segmentos turísticos do Brasil, dentre eles, esses três que são citados no PLS 46, o turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura. Então, desde então, a gente vem traçando diretrizes de forma participativa com as entidades representativas desses segmentos turísticos e, desde então, a gente vem observando alguns entraves legais que vêm, de fato, dificultando o desenvolvimento desses segmentos de forma plena no país. Especialmente no turismo rural, a falta de legislação, de normas específicas, dificulta o setor. Então, desse modo, uma das primeiras considerações que eu faria, já que a gente já tem alguns conceitos formados sobre o que seriam esses segmentos, é a necessidade de se alinhar com os conceitos hoje já determinados pelo Ministério do Turismo, de forma a ficar clara quais seriam as áreas de abrangência que a lei disporia em relação a esses três segmentos, devido à abrangência do país. Outra questão que a gente gostaria de pontuar é com relação à comprovação desse benefício relacionado ao cadastramento no Ministério do Turismo, de acordo com os termos da Lei 11.771, que define a Política Nacional do Turismo. Hoje, o cadastro no Ministério do Turismo ele é obrigatório para meios de hospedagem, agências de viagem, transportadoras turísticas e alguns outros segmentos turísticos. Contudo, o Ministério não dispõe de uma segmentação desses prestadores de serviços turísticos, ou seja, não é possível saber em qual segmento cada um desses empresários trabalham. Ou seja, é importante a gente repensar novas formas de identificar esses prestadores de serviço, tendo em vista que hoje o Ministério não dispõe de condições de identificá-los conforme a lei. Então, uma das formas possíveis para se fazer isso pode ser que seja necessário dispor de outros critérios que não somente cadastro no Ministério do Turismo, para que se possa identificar as atividades que serão abarcadas nessa lei. Eu trouxe até um slide aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá. Enquanto ele coloca aí. Então, é só reforçar essa questão, de repensar de como vai ser comprovado a questão das empresas que poderão ser beneficiadas. Hoje, no Ministério do Turismo, estão cadastrados todos esses prestadores de serviços turísticos, guias, acampamentos, agências de turismo, enfim. Por exemplo, agências de viagem, hoje a gente tem cadastrado quase 20 mil prestadores de serviços turísticos, meios de hospedagem em torno de 7 mil, e transportadoras turísticas em torno de 8 mil prestadores de serviços turísticos. Contudo, desse universo, a gente não tem como identificar quais estão diretamente relacionados com as atividades de turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura, ou seja, a gente abriria margem aí para que todos os prestadores de serviços turísticos requeiram o benefício em tela. Então, reforço aí mais uma vez essa necessidade de dispor de outros critérios para identificar quais prestadores poderiam ser abarcados nessa lei.
De qualquer modo, tenho que reforçar aqui que a gente é favorável a qualquer iniciativa que incentive a redução de custos na prestação de serviços turísticos. Concordo com o Marcos quando ele falou da questão do custo Brasil. É uma questão que hoje entrava o desenvolvimento do turismo no Brasil, tendo em vista que viajar ainda é muito caro. Então, com certeza, essa iniciativa poderia corroborar aí para ajudar nessa questão. E também reforçar que não só esse projeto de lei, mas como outros projetos de lei, principalmente relacionados ao turismo rural, o Ministério vem acompanhando, vem apoiando e vem lutando há muitos anos para apoiar o desenvolvimento dos segmentos turísticos. Bom, eu acho que, de forma geral, era isso que eu queria colocar. Então, só resumindo aqui, a questão da o que seria necessário pontuar aqui nesse projeto de lei, a questão do alinhamento com os conceitos do Ministério do Turismo em relação aos segmentos que estão sendo abarcados aqui nessa lei, e uma forma de se repensar de como haverá essa comprovação que esses prestadores de serviços turísticos, eles de fato trabalham com esses segmentos para pleitear o benefício em questão.